Os livros que inspiraram esse vídeo foi o Almanaque das Curiosidades Matemáticas, de Ian Stewart, e O Poder do Infinito, de Steven Strogatz. O Almanaque das Curiosidades Matemáticas é um livro bem interessante, mas eu te falo que O Poder do Infinito é um dos melhores livros que eu já li na vida sobre ciência e matemática. Tudo bem? O link dos livros estão colocados na descrição para vocês, assim como o link do nosso artigo completo que foi base para esse vídeo. Então, se você quiser aprofundar um pouquinho mais no tema, o link está na descrição do nosso artigo. Você pode ir lá e ler e se aprofundar um pouco mais na divisão por zero. E antes de começar, eu quero pedir, obviamente, para você curtir essa aula e se inscrever no canal e considerar tornar-se membro do nosso canal. Sempre que você torna-se membro do canal, você ganha um curso completo de matemática básica. São 22 aulas, com em média 50 minutos, totalmente online. Nosso curso de matemática básica é dividido em 22 módulos cuidadosamente planejados para cobrir todos os aspectos fundamentais da matemática que você precisa para brilhar no ensino superior, mas também no Enem e em concursos. Imagine superar suas dificuldades em matemática com aulas planejadas para fortalecer sua base acadêmica, tudo no conforto da sua casa. Não perca essa chance, seja um membro do canal e transforme sua aprendizagem de matemática com esse curso. Então fica aí o convite para vocês, se torne membro do nosso canal e ganhe um curso de matemática básica. Desvendando o mistério da divisão por zero empiricamente. A perplexidade diante da impossibilidade de dividir por zero permeia o vasto campo da matemática. Em termos simples, podemos dividir qualquer número por outro, exceto quando se trata da divisão por zero, uma operação que é proibida de maneira inquestionável. Até mesmo nossas calculadoras, robustas em sua lógica matemática, emitem mensagens de erro diante dessa tentativa aparentemente inocente. Você pode tentar aí, ter uma calculadora perto de você no seu celular. No seu celular você tem uma calculadora. Vai lá e tenta dividir um número por zero para você ver o que vai acontecer. Tá? Mas aí vem a pergunta. Por que o zero é considerado uma espécie de excluído nas operações de divisão? Ao buscar respostas, mergulhamos no intricado terreno da teoria matemática. A complexidade não resiste apenas na impossibilidade abstrata de definir a divisão por zero. Poderíamos, por exemplo, sugerir que o resultado da divisão de qualquer número por zero fosse 42. Quem está ligado aí na cultura pop sabe por que eu escolhi 42. No entanto, o desafio surge quando confrontamos essa definição aparentemente simples com as regras consagradas na aritmética. Antes de nos aventurarmos nos domínios da divisão por zero, é imperativo concordar sobre as regras que essa operação seguirá. A divisão, essencialmente, é apresentada como o oposto da multiplicação. Se ao dividirmos 6 por 2, procuramos o número cujo produto por 2 resulta em 6, no caso 3, então as premissas 6 dividido por 2 igual a 3 e 6 igual a 2 vezes 3 se tornam logicamente equivalentes, conferindo singularidade ao resultado da divisão. É aquilo que eu tinha falado para vocês lá no início, na introdução. Se você quer que A vezes B seja igual a C, obrigatoriamente a multiplicação nos diz que C dividido por B tem que ser igual a A. Tudo bem? Então aqui tem uma relação entre a divisão e a multiplicação. Mas aí, sempre que você vai estudar isso nos livros, está lá assim, ó. Desde que B seja diferente de zero. Tudo bem? Bom, no entanto, a elegância dessa abordagem se desfaz quando nos deparamos com a divisão por zero. Ao questionarmos quanto é 6 dividido por zero, procuramos por um número cujo produto por zero resulte em 6. No entanto, qualquer número multiplicado por zero é zero, invariavelmente, tornando inalcançável o valor desejado e conduzindo à conclusão de que 6 dividido por zero é indefinido. Essa lógica se estende a qualquer número dividido por zero, exceto, talvez, o próprio zero. E aí surge uma nova pergunta. E quanto a zero dividido por zero? Então aqui o que eu estou te falando é o seguinte. Você não vai conseguir fazer que A dividido por zero é igual a C. Por quê? Porque A igual a C vezes zero, esse valor só poderia ser zero. Tudo bem? Por quê? Porque C vezes zero é zero. Ou seja, então,
você teria aqui um problema, né? Você não pode estabelecer essa relação para todos os números reais. Então não faz sentido você falar na divisão por zero. Tudo bem? Logicamente aqui eu sinto uma dor escrevendo essas coisas, mas para ilustração é importante a gente falar sobre isso. E aí daqui surge essa pergunta: e o 0 sobre 0 então? Né? Será que eu posso falar que 0 sobre 0 é qualquer número? Vamos falar sobre isso. Em situações normais, a divisão de um número por ele mesmo resulta em 1. Poderíamos ousar definir que 0 sobre 0 é 1, mas os matemáticos hesitam diante dessa proposta. A hesitação surge devido a outra regra da aritmética. Suponhamos que 0 sobre 0 seja igual a 1. Poderíamos então chegar a conclusões paradoxais. Se 0 sobre 0 fosse 1, então 2 seria igual a 0 dividido por 0, originando uma contradição lógica. Bom, se 0 dividido por 0 é 1, então isso significa que 2 vezes 1 é igual a 2 vezes 0 dividido por 0, ok? Bom, o lado esquerdo, 2 vezes 1, 2, seria igual a 2 vezes 0, que é 0 dividido por 0. Então aqui você tem que 1 é igual a 0 sobre 0, mais 2 também é 0 sobre 0. Então aí a gente tem uma contradição lógica, e isso você conseguiria fazer isso para qualquer número real. Tá? Então surge a seguinte indagação: quando dividimos por 0, o resultado não seria infinito? Alguns matemáticos, em certos contextos, adotam essa convenção. No entanto, é uma escolha que demanda uma análise meticulosa da lógica envolvida, visto que o conceito de infinito é sutil e não pode ser presumido como comportando-se como um número ordinário. Eu vi uma palestra uma vez de um professor falando que o conceito de infinito, a palavra infinito, ela vem do conceito de não sei. Tá? Então, quando os gregos usavam esse conceito de infinito, quer dizer não sei. Tá? Então a gente criou um símbolozinho, né? A gente tem aquele símbolozinho de infinito, tá? Mas na prática, filosoficamente, lembrando que a matemática é um braço da filosofia, né? Isso seria uma forma de você falar que você não sabe o que acontece, tá? Então, isso é um conceito, o conceito de infinito é muito, muito sutil. Já levou até alguns matemáticos à loucura. Eu indico vocês a estudar a história de George Cantor. Vou falar um pouquinho sobre ele no próximo vídeo, que eu acho a história dele bem interessante. Tudo bem? Sugiro que vocês leiam um livro chamado O Mistério do Aleph. Tá? Eu esqueci quem é o autor. Eu vou pesquisar o autor e coloco aqui como uma descrição na hora que eu for editar o vídeo. Tá? Então, procurem esse livro, O Mistério do Aleph. Conta sobre a história de George Cantor e como o infinito é algo bem sutil, né? Não só na ciência, mas também na filosofia e nas ciências ocultas. Tudo bem? Vamos lá, continuando. Mesmo quando contemplamos o infinito, a divisão por zero parece como um enigma desafiador que incita a reflexão aprofundada sobre suas implicações lógicas. No vasto universo matemático, onde as regras são alicerce, a divisão por zero emerge como uma fronteira intrigante, convidando-nos a explorar os limites da razão matemática. E aí, gostou dessa nossa aula? Se você gostou, então eu peço que você apoie o nosso projeto, curtindo essa aula, compartilhando com seus colegas, se inscrevendo no nosso canal. Se você quiser apoiar ainda mais, faça um Pix para nós, a chave Pix está aí colocada. Na descrição você encontra todos os links para os artigos e livros usados para fazer esse vídeo. Além disso, considere tornar-se um membro do nosso canal e ganhe um curso de matemática básica com 22 aulas, que abrange todo o conteúdo de matemática do ensino médio e do ensino fundamental. Tudo bem? Então era isso, abraços e até a próxima.